alguma folga, alguma coisa, a gente vinha para cá. E para você, o boom populacional de Eunápolis foi nessa época do extrativismo ou foi antes? Não, já veio do extrativismo para depois do extrativismo. Foi que o boom aconteceu. A Eunápolis tinha uma feira muito forte. Muito forte, é. Entendeu? Como eu falei com você, a área agrícola da gente aqui, ela tinha uma eu lembro, o meu avô, ele era feirante, muito conhecido, é o Roque do Vinagre, então eu levava comida para ele. A Avenida Santos Dumont inteira e aquelas assim, adjacentes, aquelas transversais, tudo lotado de barraca. Era grande, era imenso mesmo. Imenso. A feira é imensa. A feira era imensa, a gente produzia muito aqui hortaliças, gêneros de grãos, feijão, arroz. Então, o Eunápolis tinha muito disso. E nós tínhamos uma feira enorme, que depois veio o extrativismo, começou a diminuir esse movimento, havia os atacadistas, né, que veio, a turma que veio de Pombal, que veio uma turma grande. Na época, o Zé Dantas, que foi o pioneiro nessa questão do atacado, trouxe muita gente de Pombal. Então, para cá, né? Para cá, na época. É que o comércio foi despertando que outras pessoas viessem, né? Aí trouxe o Lucas, trouxe vários dessa turma da antiga. Mas aí você acha que do extrativismo para cá que começou a população a aumentar desordenadamente? Sim. Imagina uma cidade como essa, assim. Pessoas que viveram mais tempos atrás falaram que o Eunápolis chegava a ter 200 mil habitantes. Você acha que chegou a tudo isso? Não, acho que isso não. Mas Eunápolis, era o que se falava naquela época, né? Verdade, é que também a gente também não tinha uma noção. Hoje nós temos. Você joga no Google aqui, você vê o que. Por exemplo, você mede as pessoas por metro quadrado. Então, hoje você tem uma noção. Antigamente você não tinha uma noção. Mas Eunápolis tinha mais ou menos. Tinha uns 100 mil. Hoje eles falam em 115. Não, na época. Na época. Mas meu pai jogava isso aí. Em torno de 100 mil habitantes 100 mil, dentro né? do município. É que tinha uma noção. Na época de povoado. Populacional. É isso que eu tô falando. E aí. Depois, no primeiro censo, quando acabou esse boom do extrativismo, a Eunápolis, no primeiro censo, deu 70 mil habitantes. Diminuiu, né? O pessoal foram embora. Porque tinha muita madeireira aqui. Tinha demais. Eunápolis e Itabela. E era o quê? Você lembra qual tipo de madeira? Que saiu as principais, né? Que é o Jequitibá, o Jacarandá. Saiu os principais. Tudo madeira nobre. Só madeira nobre para a Europa, né? Então... Você chegou a fazer isso, né? Sua família chegou a fazer isso. Minha família trabalhar na extrativismo, meu pai fazia isso, meus tios trabalharam muito isso. Aí depois meu pai, quando chegou num certo momento, ele tinha bastante caminhões, então ele entrou na parceria de revenda de cerveja em Ilhéus. Que tinha que puxar a cerveja, então nessa parceria que ele entrou de cerveja, ele conseguiu mudar o ramo, a atividade dele. Então ele saiu da área... Ele fazia a logística aí da área de extrativismo e foi para comprar... Ele praticamente ficou dono da Brahma, não só em Ilhéus, como na região toda. Ele pegava do Jequitinhonha até Gandu. Fazendo a distribuição. Né? Distribuição de cerveja Brahma na época. Aí foi que ele começou a ter uma condição financeira mais bacana e começou a crescer bastante. Só que quando chegou num certo momento, meu pai, como era apaixonado por Eunápolis, ele falou assim, eu vou largar tudo e vou embora para minha cidade. Eu quero ser prefeito de Eunápolis. Aí todo mundo é louco, vai sair do lugar... E veio embora. Quando chegou em 81, mais ou menos, meu pai veio embora para cá. Largou as revendas na mão de meus tios, o irmão dele e o irmão da minha mãe, tomando conta, gerenciando lá. E veio para Eunápolis, veio para se candidatar a prefeito de Eunápolis em 82, que ele foi de Eunápolis, quer dizer, de Cabralha, que dominava 80% da área de Eunápolis. Então ele veio e largou tudo para vir para a política, que ele era apaixonado por Eunápolis. E veio mesmo, veio passar aqui E nisso aí ele ficou os 4 anos, com mais 2 que teve do mandato tampão, quando Eunápolis virou cidade. Então ele ficou 6 anos. Né? Ele ficou 6 anos na gestão. Não podia ter outra eleição, né? Não podia. Ia ter uma eleição assim que acabasse em 88, né? Foi a primeira eleição de Eunápolis com o primeiro prefeito de Eunápolis. E quero lembrar as pessoas que estão em casa que Eunápolis teve 2 plebiscitos. O primeiro não passou, não. Não passou. Eu trabalhei nos 2 plebiscitos. Você acha por quê? Porque na época... O primeiro não passou por quê? 84, mais ou menos. Eu trabalhei, eu era mesário, eu tinha 16 anos. Por que não passou o primeiro plebiscito? Porque a área rural de Eunápolis, eles praticamente diminuíram muito, botaram ela em uma área praticamente urbana. Eunápolis não tinha área rural.
Aí meu pai não aceitou naquele primeiro mapa. Você está falando as delimitações do município. Da área do município de Eunápolis. Aí só delimitou só a área urbana. É só a área então urbana. Eunápolis ia ficar muito pequeno. Ia ficar praticamente só a área urbana de Eunápolis. Aí meu pai não aceitou e nós ganhamos com não. Por causa aí disso. A gente aí ele não conseguiu emancipar. Na segunda, aí já fizeram uma área maior, Eunápolis já ia até... Demarcação, né? A demarcação ia até Veracruz, Gabiarra já pertencia a Eunápolis, nós íamos perto de Ponto Central, ali onde tem Ibaúba. Nós viemos até interligando com Itagimirim, Guaratinga, então Eunápolis virou tinha pelo menos uma área interessante que pudesse ter esse crescimento. Né? Então, aí nisso aí meu pai aceitou. Aí sim. Aí ganhamos com o sim. Aí todo mundo partiu pro sim, né? Apoiar o sim, né? Isso aí. Aí dependia só da Câmara de Deputados. Na época nós tínhamos também o Dr. Ramos, né? Que foi deputado estadual e ajudou a fazer com que homologasse aquela planta, e deu certo para o Eunápolis tem essa área hoje. E hoje você sabe o tamanho da área territorial, não? Não, de qual não lembro. Mas tem uma área interessante do município. Ficou uma área para o município, né? O tamanho do município. Porque se fosse o outro mapa, hoje o Eunápolis seria muito praticamente pequeno. urbano, né? Então seria muito interessante. Não seria tão interessante. A gente tem aqui uma galera aqui nos